So guys, let's talk now about chapter 5. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o capítulo 5. Page 14.3 and 14.4. Página 43 e 44. This text below is the abstract of your research about using technology both the comic and fight crimes. Read the passage and the activities below. Então, este texto que está aí nessa página 43 é um resumo de uma pesquisa sobre o uso da tecnologia para cometer e combater crimes. Vocês devem ler a passagem com atenção para realizar as atividades seguintes. Taking advantage of new technology for and against crimes. Aproveitando as novas tecnologias a favor e contra o crime. Exercise 1. Match the words from the text to their meaning. Combine as palavras do texto com seus significados. 2. According to the text, are the statements true, T, or false, F? Então, de acordo com o texto, as afirmativas são verdadeiras ou falsas. 3. Match the names to the correct pictures. Combine os nomes com as imagens corretas. So, o past perfect ou past perfect simple, passado perfeito ou passado perfeito simples, é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorrera no passado. Neste tempo verbal, é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Os mais utilizados são when, just, already, by the time, ever, never, before, after. Esse conteúdo vocês devem registrar no caderno de vocês para melhor fixação, ok? O past perfect é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple past, had, mais past simple do verbo principal. Todos os verbos regulares seguem um modelo de conjugação. No particípio passado, as flexões sempre são formadas pelo acréscimo das terminações de, ed ou ied, como nós vimos já em algumas aulas passadas. Já os verbos irregulares, eles não seguem nenhum modelo ou regra de conjugação, como nós também já vimos. Assim sendo, a melhor forma de conhecer suas flexões é consultar a tabela de verbos. E no livro de vocês, do 9º ano, no final da página, ele tem uma lista com os verbos irregulares. Então, quando vocês precisarem, vocês podem dar uma olhadinha. Na página 55, no final do livro, tem uma lista com os verbos irregulares. Na affirmative form, as frases afirmativas no past perfect simple são formadas da seguinte maneira: sujeito mais verbo to have no simple past, mais verbo principal no past simple, no past participle, mais complemento. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Na negative form, nas frases negativas, é necessário acrescentar o not após o verbo auxiliar. Vai ficar sujeito mais verbo to have no simple past, mais not, mais verbo principal no past participle, mais complemento. Example: You had not changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Então, essas questões vocês têm que realmente gravar, vocês vão praticando até vocês conseguirem diferenciar cada tempo verbal, tá? Quais os auxiliares que são utilizados em cada um, etc. Na interrogative form, para fazer perguntas no past perfect simple, o verbo auxiliar deve ser usado no início da frase, antes do sujeito. Então, vai ficar verbo to have no simple past, mais sujeito, mais verbo principal no past participle, mais complemento. Example: Had you changed your clothes before the end of the party? Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? So, page 14.5 and 14.6.
6, página 46, 45 e 46, mandatory stop. Exercise 1. Make positive or negative sentences with the past perfect simple of the verbs given. Faça frases positivas ou negativas com o passado simples dos verbos dados. Exercise 2. Match the two parts of the following sentence. Combine as duas partes das seguintes frases. Exercise 3. Complete the sentences with the past simple and the past perfect simple of the verbs given. Complete as frases com o passado simples e o passado perfeito simples dos verbos dados. So, o past perfect continuous é um tempo verbal usado para descrever uma ação passada inacabada. Ele indica a continuação, a duração de ações que aconteceram no passado e que ocorreram antes de outra ação também no passado. Por esse motivo, algumas expressões podem ser utilizadas com esse tempo verbal. Por exemplo, for 2 minutes, por 2 minutos, for 1 hour, por 1 hora, for 5 weeks, por 5 semanas. A formação do Past Perfect Continuous. O Past Perfect Continuous é formado pelo verbo to have, had, conjugado no Simple Past, passado simples, mais verbo to be, conjugado no Past Perfect, passado perfeito, mais gerúndio, com ing, do verbo principal. Então, vocês têm que lembrar que esses verbos auxiliares, eles são irregulares, então por isso que a forma dele vai mudar, tá? Então, por isso que vocês têm que ficar atento àquela tabela de verbos irregulares que está no final do livro de vocês. Então, na forma afirmativa, affirmative form. Para construir frases afirmativas no passado perfeito contínuo, utilizamos sujeito mais simple past do verbo to have, mais past perfect do verbo to be, mais verbo principal com ing mais complemento. Então fica: Julia had been studying English for 5 weeks. Julia vinha estudando inglês por 5 semanas. Então observe aí a formação do have, que muda, e a formação do verbo to be, que agora ele vai ser been, porque ele é um verbo irregular, e no past perfect ele muda sua forma. Negative form. A forma negativa é construída com o acréscimo do not após o verbo auxiliar to have. Então, vai ficar sujeito mais simple past do verbo to have, mais not, mais past perfect do verbo to be, mais verbo principal com ing, mais complemento. Então, um exemplo. Julia had not been studying English for 5 weeks. Julia não vinha estudando inglês por 5 semanas. E na interrogative form, para fazer perguntas no past perfect continuous, o verbo auxiliar have surge no início da frase, antes do sujeito. Então, vai ficar simple past do verbo to have, mais sujeito, mais past perfect do verbo to be, mais verbo principal com ing, mais complemento. Então, example, had Julia been studying English for 5 weeks? Julia vinha estudando inglês por 5 semanas? So, page 1418, página 48, mandatory stop. Exercise 4. Use the past perfect continuous form on the verbs given. Use a forma contínua perfeita do passado dos verbos dados. 5. Choose the correct alternative to the sentences as follows. Escolha a alternativa correta para as frases da seguinte maneira. 6. Use the cause form sentences in the past perfect continuous in the form asked in the parentheses. Use as dicas para formar frases no contínuo perfeito passado nas formas solicitadas entre parênteses. Então, é isso, pessoal. Então, vocês vão treinando. Depois eu vou tentar fazer uma revisão com todos esses tempos verbais, que eu sei que é complicado a gente conseguir entender, mas com a prática nós vamos conseguindo, compreendendo com a prática de realizar exercícios e etc. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem também e eu vou preparar uma revisão com todos esses tempos verbais para a gente fazer, tá bom?
Então, see you later.